Olá! Quem nunca sentiu aquele frio na barriga na hora de começar um projeto de pesquisa de frente para uma página em branco? É uma sensação que muita gente conhece bem. Hoje, a gente vai pegar essa tarefa, que parece gigante, e transformar num processo com começo, meio e fim. Um processo criativo. Vamos nessa? Olha, o escritor Fernando Sabino resumiu tudo perfeitamente. A angústia, essa ansiedade de começar, muitas vezes não é sobre a dificuldade do trabalho em si. A questão é a falta de clareza. A gente não sabe direito o porquê de estar fazendo aquilo. É um sentimento universal para qualquer pessoa que se arrisca a criar algo novo, ainda mais no mundo da pesquisa. E essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Como é que se sai dessa paralisia inicial e entra num caminho de descoberta que seja produtivo, mas que também faça sentido? A resposta, no fundo, está em entender como se constrói, passo a passo, a base de qualquer investigação. E aqui está a virada de chave, a ideia mais importante de todas. Um problema de pesquisa não é uma coisa que a gente acha por aí prontinha, sabe? Como se fosse uma pedra preciosa. Muito pelo contrário. É algo que se constrói ativamente, pedaço por pedaço. Exige curiosidade, muita leitura e um olhar bem crítico. É, na essência, um ato de criação. Uma coisa que ajuda muito é entender a diferença entre problemática e problema de pesquisa. Pensa assim, a problemática é o cenário maior, o debate geral, é o porquê da coisa toda. Já o problema de pesquisa, esse é o alvo. É a pergunta específica que precisa de uma resposta. É o quê? Sacar essa diferença já evita uma baita dor de cabeça lá na frente. Tá, mas e aí? Como se começa a construir esse problema? Primeiro, é fundamental entender que ninguém pesquisa num vácuo, né? A forma como cada pesquisador vê o mundo, a sua base, que a gente chama de epistemológica, funciona como um par de lentes. E são essas lentes que vão moldar o tipo de pergunta que vai ser feita. E olha só como isso funciona na prática. Com as lentes positivistas, a busca é por leis fixas, objetivas. Agora, se o olhar é compreensivista, o foco muda completamente. Vai para a subjetividade, para como as pessoas interpretam a realidade. E quem adota o materialismo dialético, bom, essa pessoa vai além. Ela busca a essência das coisas e entende que a realidade pode sim ser transformada. Pensa num tema, o impacto das redes sociais nos adolescentes. Um olhar positivista ia procurar números, uma correlação entre horas de uso e notas. O compreensivista iria a campo para entender como os adolescentes se sentem, o que eles pensam. Já o materialismo dialético ia analisar as redes como um produto de relações de poder, de relações econômicas. É o mesmo tema, mas são três mundos de pesquisa. Fica muito claro que a escolha das lentes define toda a jornada. Certo, a filosofia por trás a gente entendeu, mas e na prática? Como se faz? Vamos para uma ferramenta que é muito visual e super eficaz, o método do funil. É um jeito sistemático de sair de um interesse gigante e chegar numa pergunta de pesquisa afiada, precisa. O processo é exatamente esse, um afunilamento. Começa lá na boca larga do funil, com um tema amplo, algo que desperta interesse. Daí, o segundo passo é construir a tal da problemática, ou seja, mergulhar de cabeça na literatura que já existe. É nessa inversão que as lacunas começam a aparecer, o que leva direto para o passo 3, definir o problema específico. É como sentir aquele mal-estar científico, aquela coisa que incomoda e que a pesquisa vai tentar resolver. E com o problema definido, o último passo é traçar os objetivos, que nada mais são do que o mapa para encontrar a resposta. E essa citação do Sevrier, ela resume o coração da coisa, né? O centro do passo 3. Um problema de pesquisa não é só uma curiosidade qualquer. É quando a gente identifica de forma consciente um buraco no nosso conhecimento coletivo. É isso que transforma uma pergunta simples numa missão científica. O ponto é esse. A pesquisa existe para preencher essa lacuna. Ok, encontrar essa lacuna é fundamental, mas para a pesquisa ganhar corpo, para ela realmente acontecer, é preciso justificar. Porque essa lacuna especificamente precisa ser preenchida. O valor de um projeto se sustenta em três pilares, três tipos de relevância que dão um propósito real para a investigação. E aqui estão os três pilares. Primeiro, a relevância científica, que é o diálogo com o que já se sabe na área. Depois, a relevância social, que tem a ver com o responder a uma necessidade real da sociedade. E, por fim, talvez a mais importante, a relevância pessoal, a conexão com os próprios valores, com aquilo que move a gente, que dá sentido à busca por um conhecimento que pode libertar, que pode transformar. E é assim que a gente chega no ponto central de todo esse processo. A construção cuidadosa de um problema de pesquisa não é só um exercício acadêmico, burocrático. Ela serve a um propósito muito maior: gerar um conhecimento que tem o poder de causar alguma mudança real no mundo.
E essa frase do Max que está nas nossas fontes fecha o raciocínio com chave de ouro. Especialmente nas ciências sociais, na educação, o objetivo final vai além de só interpretar. O conhecimento mais valioso é aquele que dá ferramentas para agir, para questionar como as coisas são e, quem sabe, para construir uma realidade melhor. E no fim das contas, a construção de um problema de pesquisa deixa de ser um motivo de ansiedade e vira um convite para a ação. É uma chance de focar a energia criativa não só em preencher um buraco no conhecimento, mas em fazer uma diferença que a gente possa ver e sentir. A pergunta que fica, então, é: que pedaço do mundo cada nova pesquisa vai escolher iluminar? E, por que não, ajudar a transformar?